racista dele. Então, me parece que é um caso gravíssimo que precisa ser, com certeza, como disse a Samantha, sempre com propriedade, né? Iniciada na Casa Legislativa a qual pertence, mas me parece que o Supremo Tribunal Federal também tem competência nesse caso, salvo aí melhor juízo. É isso, viu, Lu? Muito obrigada. E o Supremo Tribunal equiparou o crime de racismo à injúria racial em 28 de outubro de 2021. Minha gente, eu vou puxar um assunto agora, que é o que vocês já puxaram, aliás. O pastor André Valadão está sendo investigado pelo Ministério Público Federal por suposto ato de homotransfobia. É que durante um culto em uma igreja dos Estados Unidos, André Valadão sugeriu que os fiéis matassem pessoas LGBTQIA+. Além disso, ele também disse que crentes não deveriam aplaudir casamentos homoafetivos e alegou que crianças estariam tendo liberdade para definir e serem mutiladas nos seus órgãos genitais, fazendo uma clara referência às cirurgias de transição de gênero. André Valadão acusou ainda as drag queens de entrarem em salas de aula para ensinar sobre sexualidade, algo absolutamente não temos notícia. Após a repercussão do caso, o pastor disse que as falas estão fora de contexto, foi o que ele disse, e que as declarações não são sobre matar, mas sim sobre resetar e levar de volta a essência. Vamos a mais uma rodada de debates. Dessa vez eu vou começar com a Samantha, mas vou pedir uma coisa. Já falaram aqui nas redes sociais. Foi Tardelli que ainda agora falou o pastor maluco. E eu sempre peço aqui, né, Tardelli, você lembra? Olha, antes de eu falar, ele já falou. Desculpe. Porque associar as doenças mentais à criminalidade é sempre muito delicado para quem tem, especialmente um parente com doença mental. E a gente já, desde já, viu, pedimos desculpas. É algo que eu sempre faço aqui. Samantha, o pastor evangélico André Valadão cometeu crime de incitação nas falas dentro da igreja? Lu, o teor da fala dele é gravíssimo, é discriminatório, mas eu tenho algumas dúvidas, assim, do ponto de vista jurídico, porque ele cometeu essa fala, não no Brasil, mas numa igreja nos Estados Unidos. Então, a minha dúvida é quem tem a competência de apurar essa criminalidade? A legislação brasileira ou a legislação americana? Talvez a legislação brasileira, porque esse vídeo caiu na internet e foi divulgado. Mas se a gente olhar do ponto de vista da legislação americana, ele também incidiria em crime pelo seguinte motivo. Os Estados Unidos, ele tem uma legislação muito diferente da gente no que diz respeito à liberdade de expressão. Lá, eu não puno o discurso do ódio, eu tenho uma liberdade de expressão ampla, a menos que desse discurso possa vir um ato ou um perigo claro e iminente. O que é um perigo claro e iminente? Quando ele fala, eu não sei, eu não vi a fala dele se ele fala em matar, mas se ele conclama pessoas a matarem outras, isso é um perigo claro e iminente e isso seria proibido segundo a legislação americana. Aqui, do ponto de vista brasileiro, claro que ele faz uma incitação se ele coloca na questão de matar. Quanto à discriminação em si, dentro da liberdade religiosa, tem religiões que não aceitam as pessoas homossexuais e isso é uma convicção religiosa que infelizmente, é uma realidade e é garantido pela Constituição. Então, a minha dúvida é se a gente tem competência aqui no Brasil para puni-lo, uma vez que isso foi feito nos Estados Unidos. Talvez por ser algo dentro das redes sociais, aí possa incidir a competência brasileira. Agora, se isso é discurso do ódio, não, vai além. Porque quando você conclama por uma ação concreta, né, você está incitando ao crime. Aí você já não está mais no discurso, você está indo para ação concreta. Eu pedi aqui a nossa produção a íntegra da fala do André Valadão, mas ele tem um momento que ele fala em matar sim. Ele usa o verbo matar e depois ele vem falando mais para frente. Então aí é um perigo claro e iminente, ele conclama para uma ação concreta. E existe essa possibilidade de alguém cometer um crime fora do país e não ser julgada pelo crime? É porque normalmente quando você comete um crime fora do país, a competência para julgar é daquele país, porque ali estão as provas, ali estão os elementos. Mas como isso foi para a rede social, eu tenho essa dúvida jurídica se a competência seria a nossa, porque quando você está num país, o que se aplica? As leis daquele país e não a nossa. Tá bom, então aqui ele fala assim, agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer não, 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 não pode, reseta. Aí Deus fala, não posso mais, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo.
e começava tudo de novo, mas já prometi para mim mesmo que não posso agora estar com vocês. Foi o que disse André Valadão. A Samantha trouxe agora um outro elemento que seria o de julgar ou não alguém que cometeu o crime fora do país. Para você, ele cometeu um crime de incitação ao ódio, e eu trouxe um outro elemento aqui no bloco em que falei com Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso, um elemento importante para isso, que nós somos o país que mais matamos transexuais no mundo, com requintes de crueldade, muitas vezes. A conduta me lembra muito o que aconteceu em agosto de 69 com a morte da atriz Sharon Tate. O caso de Charles Manson. Ele era um pastor, era um guia religioso, e ele não estava presente, ele incitou a morte. O que o André Valadão faz é praticamente dar uma ordem de homicídio. Ele é um pastor, ele usa um argumento de autoridade. Se você pensar no fiel, naquele fiel que o escuta, que o ouve, que o acata, ele recebeu uma ordem. Não existe sugestão. Deus não sugere nada para ninguém, da voz do pastor. Ele mandou, ele determinou. Vamos supor que aconteça o pior. Vamos supor que eventualmente uma pessoa, certo, da comunidade LGBTQIA+, venha efetivamente a sofrer alguma espécie de atentado. Qual é a responsabilidade do André Valadão? Eu acho que a responsabilidade dele vai além da incitação. Porque o que ele faz é uma incitação extremamente grave. E ele pode ser processado aqui, porque aqui a ordem chegou aqui. Olha, a ordem que ele deu foi dada aqui. O mundo virtual nos faz essa transnacionalidade. O que me parece agora é que o que ele faz em direito penal, no pior juridiquês, que eu peço desculpas aqui às pessoas, ele percorre um tipo penal. Ele determina praticamente, porque ele está falando no imperativo. Se a gente for... eu vi a pregação dele, é assustador. Ele não está dizendo como um alguém que dando... Não, ele está dando uma ordem. Ele fala em nome de Deus. Agora é com vocês. Isso é um sentido de determinação. Esse pastor precisa ser processado e eu não sei o que as igrejas pensam, não quero, imagina eu pautar a igreja, quem sou eu para isso. Mas é preciso também que haja uma ética dessas manifestações. Uma hora nós vamos chegar num ponto em que vai acontecer uma tragédia. E nós vamos lamentar essa tragédia. Nós estamos plantando tragédias. Nós estamos semeando tragédias. Numa fase em que o discurso de ódio está tão propalado, tão fácil, o que o pastor fez foi incendiar ainda mais a floresta. Muito bem. Vamos ouvir então o Armando um pouquinho?